Galera, vamos lá então, o que eu estou chamando aqui de parte 2 do estudo da geometria analítica, que seria a distância entre dois pontos no plano. A ideia aqui, para ficar bem claro, é a gente calcular a distância entre dois pontos no plano através das suas coordenadas. Então, sem que eu tenha que medir, sem que eu tenha que efetivamente conhecer o comprimento desse segmento de forma anterior. Eu quero, dado dois pontos, conhecidas as suas coordenadas, como é que eu calculo a distância entre esses dois pontos no plano. Eu dividi aqui em duas partes. A primeira parte é essa, em que a gente vai ter esses dois pontos por segmentos, como extremidades de segmentos, ora paralelos ao eixo X, ora paralelo ao eixo Y. Depois uma parte 2, que é quando a gente tem esses dois pontos posicionados de forma aleatória, de tal forma que o segmento cuja extremidade são esses dois pontos, ele não é nem paralelo ao eixo X e nem paralelo ao eixo Y. Então, de início, vamos imaginar o seguinte, eu tenho dois pontos A e B, e eu vou colocar aqui em cima para ter como referência exatamente o que a gente vai usar aqui agora, na seguinte situação. O segmento AB, ele vai ser paralelo, desculpa, eu coloquei duas barras em cima. O segmento AB, ele vai ser paralelo ao eixo X. Perfeito? Então, eu tenho aqui um segmento com extremidades AB, evidentemente eu coloquei A e coloquei B para deixar isso bem claro. Então, o segmento meu está aqui, paralelo ao eixo X, uma coisa mais ou menos parecida com isso. Eu tenho aqui a extremidade A, eu tenho aqui a extremidade B. Percebe que A e B eles vão ter a mesma coordenada Y, já que eles são pertencentes a um segmento que é paralelo ao eixo X. Porém, eles têm coordenadas x distintas. Eu tenho aqui a coordenada x do ponto A. Está aqui. Esse aqui é o x do ponto A. Eu tenho aqui a coordenada x do ponto B. Está aqui a coordenada x de B. E eu quero agora, conhecendo a coordenada x de A e a coordenada x de B, é evidente que eu conheço o x e o y dos dois. Eu tenho x de A, perdão. Eu tenho aqui o x do ponto A e o y de A, que é y, vai ser o mesmo y de B. Eu tenho x do ponto B, é óbvio, o y de B, que também vai ser y, já que eles estão aqui na mesma projeção perpendicular no eixo y. Observa que a distância do ponto A até o ponto B, que é exatamente essa distância aqui, que é o comprimento desse segmento, isso aqui eu vou chamar de distância do ponto A ao ponto B, DAB, ela pode ser calculada simplesmente fazendo x do ponto B, que vem aqui da origem até o ponto B, menos x do ponto A. Então, percebe? Não precisa muito de explicar, mas basta que eu pegue o que está em verde aqui, é o x do ponto B. Perfeito? E aí o que está em, sei lá, vamos lá, rosa, lilás aqui, é o x do ponto A. Quando eu pego o x do ponto B, que estava tudo em verde, menos o x do ponto A, sobra para mim a distância de A até B. Então, eu tenho que a distância do ponto A ao ponto B, a gente chama de distância de A a B nessa situação, e que o segmento cuja extremidade A e B é paralela ao eixo X, está aqui em cima, ela vai ser simplesmente x do B menos x do A. Simples assim. Não tem muito o que fazer, não tem muita conta, é super tranquilo de verificar para essa situação quem é a distância de A até B. Então está aí, é a diferença do x do B menos o x do A. Ok? O mesmo acontece se a gente observar agora uma situação em que eu tenho o segmento AB, eu vou colocá-lo aqui, paralelo ao eixo Y. Então eu tenho aqui o segmento AB, vou tentar fazer mais paralelo aqui. Segmento AB está aqui, extremidade A e extremidade B, então está aqui ponto A, está aqui ponto B. Nessa situação, AB agora é paralelo ao eixo Y. Perfeito? Então eu tenho a coordenada Y do ponto B, que está bem aqui. A coordenada Y do ponto A, que está aqui também. Y de B aqui. Y de A aqui, o ponto B então e o ponto A, eles vão ter agora a mesma coordenada x, Percebe que a projeção ortogonal dos dois no eixo x vai ser exatamente o mesmo valor.
Então, eu tenho que o ponto B ele é do tipo x, e um valor correspondente ao y de B, e o ponto A vai ter o mesmo x do B, simplesmente x, e o y de A. A distância entre os dois é o segmento AB, então isso aqui é o tamanho de segmento AB, nesse caso é a distância entre A e B, e percebe bem fácil que eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes, eu vou pegar o y de B, tirar o y de A, e o que sobra é exatamente esse segmentozinho aqui que tem o mesmo comprimento de AB. Então, para o caso que esse segmento é paralelo ao eixo Y, a distância calculada entre os pontos A e B é simplesmente o y de B menos o y de A. Claro, se você pegar o y de B todo, tirar o y de A, vai sobrar esse pedacinho aqui do meio. Aí a distância entre A e B, quando você tem esses dois pontos como extremidade de um segmento paralelo ao eixo Y. Bem tranquilo, paralelo ao eixo Y, bem tranquilo, paralelo ao eixo X, e também não muito mais difícil, mas talvez um pouco mais recorrente, por isso talvez mais importante, de dar um pouquinho mais de valor, é calcular ainda a distância entre o ponto A e o ponto B, porém agora com o ponto A com o ponto B em posições que não definem segmentos paralelos ao eixo X e ao eixo Y. Seria uma situação, a gente vai ver aqui numa segunda figura, com essa que eu vou colocar aqui. Então agora eu ainda tenho ponto A e ponto B, eu posso colocá-los aleatoriamente aqui sobre o plano, em qualquer que seja o lugar, eu vou colocar aqui, sei lá, eu quero pôr o ponto A aqui, então está aqui o meu ponto A, e está aqui o meu ponto B. Pode ser um pouco mais para cá, pode ser um pouco mais para cá, vamos colocar um pouco mais para cá. Está aqui o ponto B, ambos com suas respectivas coordenadas, né? O ponto B aqui com as coordenada y de B, que está aqui, e x de B, lá embaixo. Eu coloquei a malha quadriculada ali, só para me orientar melhor mesmo. O ponto A, a mesma coisa, né? Com as suas respectivas coordenadas, aqui o x de A, y de A, perdão, e aqui o x do ponto A. Então, A e B com as suas respectivas coordenadas, x e y. Eu tenho agora a distância entre A e B. Então, eu vou traçar aqui o que seria a distância entre A e B nesse caso. Percebe que ela não é nem mais paralela ao eixo x e nem mais paralela ao eixo y. Perfeito? Então, essa distância, ela está, vamos tentar traçar da maneira mais reta possível. Ela está mais, opa, ficou um pouquinho para cima, vamos pegar mais aqui. Então, ela está mais ou menos aqui. Isso seria a distância entre A e B, que agora é o que eu quero calcular. Evidentemente que eu quero calcular sem ter que desenhar, eu quero calcular essa distância simplesmente usufruindo das coordenadas x e y de A, coordenadas x e y de B, a partir das coordenadas e mais nada, dados os dois pontos com as suas coordenadas, A com a coordenada x de A e y de A, deixa eu colocar aqui, então, conhecido o ponto A com as suas coordenadas, x de A e y de A, sem ter que colocar no plano, conhecido o ponto B também com as suas coordenadas, x de B e y de B, o que eu quero é calcular a distância entre os dois. A gente vai usar aqui o famoso, né, bom e velho Teorema de Pitágoras, que é o que a gente tem de melhor, de repente, para poder calcular essa distância. Então, eu vou fechar esse triângulozinho aqui. Eu vou fechar esse triângulozinho aqui na vertical também. Então, tá aí. Triângulo fechado horizontal, triângulo fechado na vertical, aqui um triângulo retângulo, né? Esse triângulo ele vai ter os seus dois catetos. Um cateto vai ser a distância vertical entre y de A e y de B, então percebe que esse segmentozinho que está aqui é igual a esse, né? Eu vou pegar o y de B inteiro, que é isso tudo, e tirar o y de A, que é esse pedacinho. Então eu vou ter aqui y de B menos y de A, e na horizontal eu vou ter mais ou menos a mesma referência. Ó. Eu vou pegar x de B, que é esse segmento inteiro, vou tirar o x de A, então aqui vai ser a diferença entre x de B menos o x de A. E agora, com esse triângulo aí em mãos, né, vamos observar esse triângulo aí, é um triângulo retângulo. Lembra que a gente tem interessado em calcular a distância entre A e B, que é esse comprimento aqui do segmento que vai de A até B. Vamos calcular usando Pitágoras. Então, Pitágoras normal, que a gente está acostumado, a distância ao quadrado, que seria a hipotenusa ao quadrado,
ela vai ser igual à soma do quadrado dos catetos. Um dos catetos vai ser x de b menos x de a, óbvio, ao quadrado, mais o outro cateto é y de b menos y de a ao quadrado. Acho que vale reforçar aqui o fato de que, como está elevado ao quadrado essas duas diferenças, tanto faz a ordem, né? Se essa mesma distância eu tivesse escrito como distância ao quadrado, que seria hipotenusa ao quadrado, de A até B, se eu tivesse escrito aqui x de A menos x de b ao quadrado, o valor numérico que eu teria seria exatamente o mesmo, uma vez que eu vou levar ao quadrado, ainda que esse valor der positivo, levado ao quadrado, ele vai ficar, der negativo, perdão, qualquer um dos dois que eu levo ao quadrado vai ficar positivo, então um vai ser igual ao outro. Não muda absolutamente nada se eu faço x do ponto B menos o x do ponto A, ou x do ponto A menos o x do ponto B. Idem para o y, se eu tivesse colocado aqui y do ponto A menos o y do ponto B, como eu vou levar ao quadrado, é a mesma coisa de y do ponto B menos y do ponto A. E aí a gente tem, na forma que aparece, isso não é uma fórmula, né? Afinal de contas, isso sai do Teorema de Pitágoras, mas a ideia é que a gente não precise colocar os pontos no plano para fazer esse triângulo retângulo que sempre vai existir, para fazer o Teorema de Pitágoras. A ideia é que a gente calcule mesmo de uma única vez, né? De uma só vez, para dois pontos do plano a distância entre eles. Então a gente tem que seria uma fórmula geral, não é bem uma fórmula, né, mas é uma expressão geral, que é a seguinte: a distância entre o ponto A e o ponto B vai ser a raiz quadrada de x de um ponto, que é o x do ponto A ou do ponto B, tanto faz, menos o x do outro ao quadrado, mais y do ponto, no caso y do ponto A ou y do ponto B, tanto faz, menos o y do outro ponto ao quadrado. Então tá aí que a gente usa como a distância entre dois pontos no plano, x de um menos o x do outro ao quadrado, y de um menos o y do outro ao quadrado. Quem gosta, né, essa diferença entre dois valores, essa variação entre esses dois valores, a gente pode representar chamando o que está aqui dentro, ó, esse x de A menos x de B, simplesmente como ΔX, ou seja, para indicar que é a variação dos valores do x, o x de um ponto menos o x do outro, e essa aqui a gente pode representar como a variação dos valores do y, seria tipo um ΔY, e aí escrever essa mesma distância, tanto faz se assim, ou como eu vou escrever aqui embaixo. De maneira mais simplificada, por exemplo, a gente coloca o seguinte, que a distância entre A e B, ela vai ser raiz quadrada de ΔX ao quadrado, que é x de um ponto menos o x do outro ao quadrado, mais ΔY ao quadrado, que é y do ponto, menos o y do outro ao quadrado. E aí, tanto faz quem é o ponto que eu pego, né? Um primeiro, depois o outro, só para indicar formas diferentes de calcular a mesma coisa. Tá claro? Então, isso aí é como a gente calcula a distância entre dois pontos, dos três jeitos que eu falei. Espero que também vocês tenham entendido aí. Saúde e alegria para todo mundo e que Deus abençoe a América. Valeu, galera. Um abraço.